Olá, tudo bem? Meu nome é João Paulo, eu sou professor de História e o tema da aula de hoje é a revolta da vacina que aconteceu em 1904 na cidade do Rio de Janeiro. Por que a revolta da vacina ocorreu? O prefeito da época, o famoso Pereira Passos, que vai implementar uma reforma muito grande no Rio de Janeiro, de alargamento de avenidas e deixar o Rio de Janeiro parecido com cidades europeias, ele vai fazer o seguinte: a política dele era de eliminar os cortiços. Então ele vai falar assim, ó, acabou, não, esses cortiços aqui à beira-mar, nas grandes avenidas, já não funcionam mais, nós não queremos mais isso, o Rio de Janeiro já é uma cidade do século XX, então vamos eliminar o cortiço, e a justificativa era a higienização da cidade. Contra quem? Uma higienização tanto de esgoto, de saneamento básico, quanto uma higienização social, uma higienização de tirar mesmo, jogar os pobres para os morros, para as favelas. É um dos começos aí dessa reforma, um dos começos da favelização mesmo, favelização que começou a acontecer no século XX e até hoje nós temos esse processo aí e os grandes problemas, as grandes questões que as favelas acabam trazendo e tem conosco aí, certo? Só que o que aconteceu? O que aconteceu com a revolta da vacina? A revolta da vacina, ela foi proposta, é uma proposta feita pelo Oswaldo Cruz, que era o sanitarista da época. E o que aconteceu com essa proposta do Oswaldo Cruz? Era uma proposta de vacinação obrigatória, de fazer assim, com que as pessoas fossem vacinadas contra o quê? Contra a varíola. Uma vacinação obrigatória. Só que por que gerou essa revolta muito grande da população? Porque ocorria a invasão das casas com agentes sanitários e a polícia. Ou seja, então você está na sua casa, no aconchego do seu lar, e aí de repente entra um agente sanitário, bate na sua porta um agente sanitário e a polícia, invadem a sua casa e vacinam você à força. Por exemplo, olhando para essa caneta, a seringa era mais ou menos desse calibre, um calibre grosso. Então você imagina essa seringa entrando na pele da pessoa, certo? Então fazendo algo parecido, um rombo mais ou menos desse tamanho na pele da pessoa, e aí o cara ficava com medo, porque a polícia está entrando com um porrete na mão, armada, um agente sanitário com uma agulhona, para te vacinar. E outra, existia um mito muito grande de que essa vacina teria que ser feita nas partes íntimas das mulheres e dos homens. Então, pelo fato da pessoa falar, pô, eu tenho que ficar pelado na frente de um agente sanitário, na época de 1904, isso não era moralmente uma questão muito bem trabalhada. Então isso gerou uma revolta. Houve muito quebra-quebra, tá? Essa revolta foi uma revolta que durou uma semana, 9 dias mais ou menos, e teve muito quebra-quebra, quebraram bondes, quebraram trilhos, destruíram muito a cidade do Rio de Janeiro e muito da reforma do Pereira Passos acaba sendo destruída, até um prejuízo para a cidade, por conta dessa revolta, que era contra a vacinação obrigatória contra a varíola. Tá? Uma proposta feita pelo sanitarista Oswaldo Cruz, e aí a população se revoltou contra este quadro, contra o quadro das invasões das casas, e porque também eliminavam os cortiços. Essa era a ideia de eliminar os cortiços. Muito obrigado pela atenção.